Eu me formei em 89 em Viçosa, tá? E sempre tive a intenção de trabalhar com o indivíduo, embora no início a gente já pegue trabalhos como produção, né, de alimentação. E sempre fiz disciplinas aqui na educação física por conta de estar me interessando pela área esportiva. E, no entanto, eu sou nutricionista clínica, né, e esportiva. Eu dou aula em pós-graduações dos dois temas e também para nutrologia, tá? E realmente é uma preocupação muito grande com os dois lados da moeda, que a gente vai falar aqui, que um deles se por um lado nós temos 50% da população já, mais de 50% em sobrepeso, né? Nós temos aí, e todos caminhando para a obesidade, né? Nós temos, por outro lado, o problema das dietas da moda, né? Que a gente vai ver aqui que o tiro sai pela culatra, né? Em algumas situações. É por isso que eu quis reunir os dois temas, né? Então, o Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas, né? Somando o total de indivíduos acima do peso, o montante chega a 70 milhões, tá? O dobro que há 3 décadas. E através da pesquisa Vigitel, que é feita por telefone, então isso é só uma informação subjetiva do indivíduo, né? Nós temos aqui que 53,8% da população está acima do peso ideal, né? Em 2006, o índice era 43%, tá? Entre os homens, o excesso de peso atinge 53%, entre as mulheres, 47%. Então, é uma problemática, né? E a gente sabendo das comorbidades que acompanham, né, o sobrepeso e a obesidade. Aqui é um dado que eu coloquei a seta em Belo Horizonte, né? Que fala de obesidade, a classificação de IMC maior do que 30, tá? Nós temos aqui 15%, isso por relato por telefone. Então, quem atendeu o telefone, quem acha que está no quadro de obesidade, tá? É um pouco subjetivo, mas é uma forma de pesquisa, né? Para mulheres, nós temos 18% em Belo Horizonte, são obesas, se consideram obesas. Sobrepeso de homens, 53% em BH, né? E 47% das mulheres com sobrepeso. Então, o que a gente tem em mente é que essas pessoas, além de sofrerem as consequências relacionadas ao sobrepeso e obesidade, elas sofrem também com a indústria das dietas. É por isso que a gente vai abordar aqui, hoje em dia está mais na moda, né? Aqui é um quadro mostrando crianças, né? Tanto sobrepeso de meninos e meninas, a gente vê aqui no Sudeste, tá? E obesidade. O problema que a gente tem relacionado a crianças é que em cada 5 crianças obesas, 4 permanecerão obesas quando adultas, tá? Existem várias complicações, são ao todo citadas mais de 60 comorbidades relacionadas à obesidade e ao sobrepeso, né? Então, nós temos, por exemplo, a gente vai abordar hoje a resistência à insulina, que pode levar ao diabetes. A resistência à insulina tem relação com a inflamação induzida pela gordura, tá? Nós temos o quadro de dislipidemia naturalmente relacionado à gordura também, né? Até doenças pulmonares, doenças causadas, não causadas pelo álcool, então nós temos doenças hepáticas, né? Também anormalidades, aqui não está, mas renais, tá? Por excesso também de proteínas, no caso, enfim. São várias patologias, então aí reside a importância da gente realmente se preocupar, né, com a saúde da população no que se concerne ao peso do indivíduo, né, ao acúmulo de gordura. Esse slide eu roubei da Liene num evento que ela fez lá na UFMG, na Escola de Enfermagem e Nutrição, mostrando que hoje em dia, de umas décadas para cá, a gente já sabe que o tecido adiposo, ele não é simplesmente uma reserva de energia, né? Ele é extremamente ativo. Então, ele produz citocinas inflamatórias, ele produz hormônios, né? E ele tem que ser levado em consideração que é, sim, um estado patológico, né? Então, mesmo aquelas pessoas em que ela cita, às vezes a pessoa realmente levou uma infância, uma adolescência já acima do peso. Então, ali houve uma adaptação, de fato. Você tem que esse adulto obeso, que foi obeso desde a infância, tá? Ele
entre aspas, mais saudável do que aquele que engordou com o tempo, porque o que engordou com o tempo, ele sofre mais hipóxia e mais inflamação do tecido adiposo, tá? Já o que sofreu hiperplasia, que é uma adaptação que se dá na infância, né? Ele é como se tivesse adaptado ao estado de obesidade. Não quer dizer que no futuro ele não venha a apresentar as consequências, tá? Então, de um jeito ou de outro, é interessante que ambos possam se tratar de maneira adequada para evitar que as consequências venham mesmo que no futuro, tá? Existem critérios para você avaliar o que seria a síndrome metabólica. Você teria que ter pelo menos 3 desses fatores, né, relacionados, né? Então, por exemplo, aqui tem diferentemente para cada origem, né, no planeta em relação à cintura, mas triglicerídeos maior ou igual a 150, HDL menor do que 40 para homem, menor do que 50 para mulher. Lembrando aqui, gente, o HDL, que é considerado colesterol bom, né, de alta densidade, ele tende a aumentar quando a pessoa é ativa fisicamente, tá? E também com boas gorduras da dieta, com as gorduras anti-inflamatórias, que a gente vai abordar também. A pressão arterial, né, sistólica superior a 13, a glicemia de jejum superior a 100. Então, estes são fatores que, em conjunto com o peso, com a circunferência abdominal, principalmente, podem designar que essa pessoa está sofrendo de síndrome metabólica, tá? E por que a gente vai falar do Toll-like receptor? A gente vai falar especificamente do 4, porque já se sabe que ele tem ligação com a gordura, ele é ligante de gordura saturada e desencadeia o processo inflamatório, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é que existem artigos, né? Já há um tempo, 2009 foi um ano que se publicou muito sobre o Toll, principalmente o Toll-4, que ele tem a sua sinalização, a sinalização através do Toll-like receptor, ele é responsável pela síndrome metabólica. Né? Então, assim, todos os processos inflamatórios que nós temos correlacionados com as comorbidades, eles têm relação com a própria presença da gordura. Então, o Toll-like receptor 4, ele já era conhecido como ligante de LPS, né? O que é o LPS? Lipopolissacarídeo de membrana de bactéria gram-negativa, né? Então, ele já era bem conhecido dessa forma. E depois começaram-se a descobrir, né, através de estudos, que a gordura saturada, os ácidos graxos saturados, ou seja, ou eles estão vindo da alimentação, a gordura de origem animal, ou são os nossos próprios, porque nós somos animais, né? Então, a nossa gordura estocada, ela é gordura saturada, ela libera ácidos graxos saturados. Então, a gordura saturada ligando-se no Toll-4 desencadeia o processo inflamatório, tá? E aí a gente tem, por que a gente vai falar das duas coisas ao mesmo tempo? Nós temos a questão, a problemática da obesidade em si e a problemática da questão da imagem, das dietas restritivas, né, dos blogueiros, né, hoje em dia. Então, todo mundo, né, assim, todo mundo, a maioria das pessoas que se preocupa com o peso estão se comparando com outros. Isso é um problema grave, né? Eu própria tive um distúrbio na adolescência que não tinha nome na época. Depois que eu fui descobrir, eu sofria de bulimia, porque eu ficava me comparando com as moças da revista. Então, hoje em dia, quantas pessoas têm o mesmo, estão passando por isso, porque elas procuram as dietas restritivas, quando não é através de revista, hoje em dia, né, que a gente usa muito mais, né, o Instagram, aí que são alguns ídolos no Instagram, a pessoa fica se sentindo inadequada e quer acompanhar, né, o que essas pessoas estão fazendo, e não necessariamente de uma maneira saudável. Tudo bem a pessoa ficar em forma, desde que ela esteja procurando os melhores meios, mas a gente sabe que a maioria procura meios inadequados. Então, daí a nossa preocupação, né? E aqui tem uns livros também, né, que é o Dieta de Jesus, né? Tem muita coisa no mercado, né? Mas, felizmente, aparecem outros livros para rebater isso, né? Como do meu querido professor Lancha, o professor Lancha da USP,
eu sempre acompanhei, ele é do Laboratório de Metabolismo do Exercício e Nutrição Esportiva, né? Hoje em dia ele junto com a esposa tem o método coaching nutricional, que a gente trabalha juntos. Então, o fim das dietas, na verdade, por quê? Aí a Sophie Derham também, o peso das dietas, é justamente isso. A dieta virou sinônimo de restrição, né? De restrição. Inadequação, na verdade, porque o termo dieta, na verdade, significa um dia de alimentação, né? Então, você vai fazer uma pesquisa e vai falar como é a dieta do brasileiro, como é a dieta do pedreiro, né? Então, você tem, a dieta é um dia de alimentação, mas virou sinônimo de restrição, infelizmente, né? Então, por isso que tem esses títulos, para a gente ficar livre dessas imposições, na verdade, né? Esse aqui ficou muito famoso, né? Há mais de 30 anos atrás, já morreu de infarto, tá, gente? Com mais de 100 quilos, por sinal. E ele preconizou, até hoje se fala, né, na dieta do Dr. Atkins, então todas as que vieram depois, elas estão mais ou menos baseadas nele, né? Que era mais proteínas e, consequência, proteínas com gordura, né? Tem também esse Duncan, que é um francês e já foi cassado, ele ganha agora só pela venda dos livros, né? Mas ele não pode atuar, justamente porque ele criou um modelo de dieta e ganha dinheiro com isso, né? Então, as primeiras etapas dessa dieta Duncan, o de carboidrato tem só uma colher de sopa de aveia no dia, imagina. É muito difícil, né, gente? A gente vai abordar o porquê que é difícil fazer uma dieta tão restritiva, né? Aí veio essa moda atual, né, que na verdade tem estudos com esse nome, low carb, lá da década de 50, mas que, no entanto, né, surgiu aí como novidade, né, que é a dieta low carb paleo, né? Ou seja, como se a afirmação deles é assim, porque o homem paleolítico não comia cereais. Claro, cereais, as pessoas começaram a se estabelecer em lugares para plantar de 10 mil anos para cá. Mas todos tivemos nossas adaptações, não todos. Algumas pessoas têm a doença celíaca, né? Então, essas pessoas realmente não devem comer nada que tenha glúten pelas razões dela, pelas razões de saúde dela, né? Então, mas virou moda, né? A gente não deve comer grãos, é isso que causa obesidade, quando não é isso que os estudos mostram, né? E aí as pessoas estão comendo indiscriminadamente, vocês já devem ter tido contato com isso. Se não foi na mídia, vocês conhecem alguém que está fazendo ou vocês já tentaram fazer, né? E provavelmente perceberam a inviabilidade disso, mas a gente vai abordar bastante em detalhes, tá? Eu brinco que quem inventou a dieta paleolítica foi esse cara aqui, né? Então, e na verdade, quando você vai ver os hábitos da vida, quando eles vão avaliar o solo, o que tinha mais de carne era realmente osso de peixe, né? Então, assim, com certeza não tinha bacon, né? Mesmo porque não tinha nitrito de sódio para conservar, né? Nem tanto sódio disponível assim. Então, é um nome utilizado para vender a ideia da dieta, né? E aí eu caio no ciclo de Krebs, só para a gente ver um pouco da falta de lógica de uma dieta que restringe demais o carboidrato, né? Vamos rever aqui qual que seria a etapa mais interessante para vocês lembrarem disso quando pensar em tirar carboidrato, tá? Então, a gente vai ter aqui, vamos direto aqui para a via aeróbica, né? Todo mundo aqui é da bioquímica, genética, né? Então, tá tranquilo. Então, o ácido pirúvico, depois que ele vai entrar para começar a gerar o ciclo de Krebs, ele não entra, ele gera o oxaloacetato, parte dele vai gerar acetilcoenzima A, e vamos lembrar que grande parte da acetilcoenzima A está vindo dos triglicerídeos, né? Tanto circulantes, quanto tecido adiposo, quanto triglicerídeo intramuscular. Quando o indivíduo é treinado, gente, ele aumenta a capacidade dos músculos de armazenar triglicerídeo para ficar ali mais próximo já da mitocôndria. Ele aumenta o número e o tamanho das mitocôndrias, a vascularização e também a capacidade do músculo de armazenar glicogênio, né? Então, aí nós temos então acetilcoenzima A sendo gerado tanto pelos ácidos graxos, quanto pelo ácido pirúvico, quanto também algum aminoácido pode fazer essa conversão. Eu preciso do oxaloacetato junto com a acetilcoenzima A para finalmente gerar o que dá o nome ao ciclo, né? Que é o ácido cítrico, certo?
Quando eu não tenho carboidrato suficiente, essa via vai ficar prejudicada, né? Então, nós vamos ter uma condição em que eu vou estar com abundância de ácidos graxos, independente do peso desse indivíduo, eu vou ter mais ácidos graxos disponíveis, porque os ácidos graxos você armazena, né, com mais facilidade. O carboidrato ele tem uma quantidade, um tempo mais limitado, por quê? Porque cada molécula de glicogênio muscular, se vocês lembrarem bem, é armazenado com 3 moléculas de água, não é isso? Pelos livros de fisiologia 2,7 para cada molécula de glicogênio armazenado. À medida que você não está comendo carboidrato, você está desidratando, certo? Então, você não está reservando mais água, né? Você provoca mais sua ida ao banheiro, se você está comendo carboidrato, não está comendo carboidrato suficiente. Então, você desidrata. Então, aquela perda de peso no início é uma ilusão, né? Então, a pessoa continua achando, olha, eu estou bem, estou perdendo peso. Uma hora estabiliza e a pessoa fica frustrada, né? Naturalmente. Aí, o que acontece? Porque eu tenho que continuar vivendo, o ciclo de Krebs tem que acontecer, né? Então, o que nós temos? Quem que vai gerar o oxalacetato para que esse ciclo aconteça? Né? Serão os aminoácidos. Né? Então, os aminoácidos vão ceder cadeias de carbono, hidrogênio, oxigênio, para você gerar não somente o oxalacetato, mas todas as etapas do ciclo. Então, sem o carboidrato, você está catabolizando músculo, tá certo? E isso acontece ao longo do dia também, quando a gente está muito tempo sem se alimentar, né? Tanto que criaram também, né, paralelamente ao low carb, o jejum intermitente, né? Acreditando que ficando horas e horas sem comer, que essa pessoa que ela vai realmente perder mais peso. No final de algum tempo de avaliação, em estudos um pouquinho mais longitudinais, mesmo que seja de alguns meses, essas pessoas, tanto faz ela ter feito uma restrição normal, quanto ela ter feito um jejum intermitente. Com o perigo de que, com o jejum intermitente, você tem mais catabolismo muscular. E nós temos consequências disso que a gente vai ver mais para frente também, tá? Vamos lembrar aqui só algumas alternativas quando a gente tem o metabolismo do carboidrato, né? Nós temos a neoglicogênese, o processo de neoglicogênese, onde você utiliza tanto aminoácidos da dieta. Então, assim, a pessoa às vezes fala assim, eu estou comendo muita proteína, não vou perder músculo. Quando você aborda, olha, falta de carboidrato faz você perder músculo. Não, eu estou comendo muita proteína. Só que, se você não tem carboidrato suficiente, seu fígado tem que trabalhar constantemente produzindo glicose. Então, ele vai utilizar a proteína, né, da própria alimentação para gerar glicose também, não só dos músculos, tá? Então, eu tenho a neoglicogênese, aminoácido da dieta, do ciclo de alanina-glicose, que é o resultado do catabolismo proteico muscular, né? O glicerol é uma molécula, é a molécula derivada da lipólise, né? Quando você tem a lipólise, você tem os ácidos graxos que vão ser utilizados diretamente no processo energético, né? E o glicerol que vai para o fígado gerar glicose, né? E o lactato. E você tem o glicogênio muscular, que principalmente vem de carboidratos da dieta, de preferência, né? E da glicose sanguínea, quando é suficiente, né? Quando você já nutriu o sistema nervoso, que é a prioridade, né? Já que o músculo consegue se autocatabolizar, tá? E aí, aqui a gente tem um dos trabalhos, tá? Que mostra a comparação de carboidratos, de dieta baixa em carboidrato e dietas baixas em gordura, tá? Na perda de peso e riscos cardiovasculares. Lembrando que a maioria dos trabalhos que mostram efetividade na dieta low carb, na perda de peso, que é um pouco óbvia quando a gente raciocina em termos de, né, de caloria e tudo que a gente está abordando aqui, acontece que mesmo a pessoa que esteja em dieta low carb com calorias à vontade, tá? Ela vai ter uma perda de peso? Sim, tá? O problema todo é que isso não é sustentável. À medida que ela tem algum catabolismo proteico, o metabolismo dela tende a se ajustar para que ela não, como se diz, para ela não padeça, tá? Então, na verdade, se você tem um catabolismo proteico importante, o organismo entende como desnutrição e ele passa a se autopreservar, tá? E aí nós temos que em relação ao colesterol total,
tá? E ao LDL, então aqui nós temos colesterol total. Não houve vantagem em relação a low carb e a low fat, tá? Então, o colesterol total, ele tende a aumentar, assim como o LDL, tá? Ele vai estar mais alto, ele vai ter uma redução, né, mais significativa na dieta com menos gordura do que na dieta com baixo carboidrato. Então, esses são dois fatores que nenhuma das dietas low carb mostraram melhora, que é o LDL. Quando acontece alguma melhora, gente, você fala, mas meu colesterol baixou, né, com alguns meses. É porque nesse ínterim ela deixou de comer volume realmente de calorias. E às vezes, quem sabe, ela comia massa demais, né, pão com manteiga demais, por exemplo, né? Então tem que ver um contexto do que era a dieta anterior dessa pessoa, tá? Mas de uma forma geral, você tem um aumento do LDL e do colesterol total em pessoas que estão fazendo dieta low carb, tá? Eles mostram melhora, tá? Até 6 meses, né? Eles não mostram, não tem muitos dados até 12 meses, tá? Aí que tá, eu recebo pessoas que já não estão suportando, ou com 3 meses de dieta, com 6 meses de dieta, às vezes estão até engordando. Eu vou dar esses exemplos também para vocês, tá? Mas não houve, a diferença positiva que aconteceu aqui foi no HDL, tá? Que você teve uma melhora em relação a low carb em relação a low fat, tá? E os triglicerídeos. Só que realmente é um tempo curto para você arriscar, né? E depois, como eu disse, mesmo a perda de peso, ela é ínfima, tá? Assim, se você for pensar que você tem uma perda maior, ela, perto de uma dieta bem balanceada, ela não é significativa. Então, aqui, em relação ao peso, nós temos uma perda de peso mais significativa em low carb, no tempo de 6 meses. Né? Até no tempo de 12 meses, mesmo que aqui eles não coloquem o peso inicial, você tem uma perda um pouco mais significativa. Mas eu vou questionar algumas coisas. Aqui são 7 quilos em 6 meses, 7 quilos em 12 meses, ok. Só que eu vou dizer para vocês que com uma dieta bem balanceada, sem ser de fome, tá? E normal, dentro de um valor calórico normal, eu consigo, com os meus pacientes, a gente não pode comparar um com o outro, mas é sempre viável que se perca uma média de 2 quilos por mês com uma dieta bem balanceada e viável. Então, será que compensa, né, a pessoa se submeter a isso e ainda com isso aumentar o risco de LDL, de colesterol subirem, né? E uma coisa que é também interessante da gente, deixa eu voltar aqui, questionar, não coloquei aqui. Bom, esses valores de carboidrato, nesses estudos que estão aqui, tá? Que foi feita a meta-análise, né? Esse é um trabalho de meta-análise. Eram de 20 gramas dia. Isso é muito difícil. Não sei se aqui tem gente que calcula dieta, né? 20 gramas, sabe o que é 20 gramas? Você tem 2 fatias de pão integral, tem isso, tá? Uma banana tem isso, 20 gramas de carboidrato. Né? Então, eles não estão trabalhando nem com percentual, porque considera-se em percentual low carb 40% para baixo, o que já se mostrou em determinados trabalhos também não ser saudável, tá? Então, essas quantidades provavelmente não se sustentam nem esses meses que estão descritos aqui nesse estudo. Né? São pessoas que foram orientadas pessoalmente umas 4 vezes ao longo desses estudos e no mais por telefone, tá? Então, as limitações dos estudos que são favoráveis a low carb. Então, os tempos são esses, 6 a 12 meses de duração, tá? Avaliação é imprecisa sobre a adesão às dietas, né? Então, é o inconveniente que a gente tem, trabalhar com o humano, né? No trabalho longitudinal é sempre esse, né? Mas eu garanto que em termos de quantidade que eles preconizaram nesses estudos, que vão de 20 até no máximo, numa evolução da dieta, a 60 gramas dia de carboidrato, é insustentável. Experimentem fazer 2, 3 dias. Você fala, vou comer de carboidrato hoje só 2 fatias de pão integral ou só uma banana. Isso é dureza, né? Não dá realmente a longo tempo para fazer isso, mesmo que você tenha a própria perda de peso como estímulo. Será que todo o mal-estar que isso traz, né?
Em definição dos alimentos utilizados, não há intervenção em estudos duplo cego, é impossível, né? Você já sabe se está fazendo low carb, se você não está fazendo, né? E como eu disse, a ingestão é menor do que 20 gramas de carboidrato, tá? No caso da low carb, eles deixam ingestão livre de calorias. E quando é com carboidrato, eles já fazem algum cálculo, estipulam quantidades, tá? Para não extrapolar no carboidrato. Então, aqui é uma ilustração que eu peguei para vocês de 2 fatias de pão integral, de um dos três pacotes que eu tenho lá em casa, que eu gosto de comprar marcas diferentes, gostos diferentes, né, para alternar durante a semana. Então, vejam só, carboidratos, 21 gramas, 2 fatias, tá? Aí eu peguei um estudo, a gente considera impossível, né? Assim, você pode até seguir, mas não dá para sustentar muito tempo. Aí eu peguei um estudo sobre composição de bananas e peguei aqui uma que eu gosto muito e muita gente gosta mais também, que é a banana prata. Eu fiz a transposição disso aqui, né? O cálculo de carboidrato por uma unidade de 60 gramas, 23,4 gramas em uma banana. Eu não sei vocês, mas eu adoro banana. Eu devo comer umas 2 por dia, pelo menos. Então, a gente tem que ver também essa questão de ser viável, tá? A alimentação para que ela funcione, uma dieta para que ela funcione, né? Aqui é um exemplo que eu tomei a liberdade de pegar de um paciente, como é uma tabela que eu apresentei há 2 anos atrás, eu mantive, porque é mais ou menos esse o padrão, tá? Então, vocês podem notar, aqui eu tenho, esse é um paciente, tá? De 37 anos, ele tinha 1,80 m, inicialmente ele me procurou com 93 quilos, tá? E aqui em carboidratos, quantas gramas, tá? De carboidrato em cada refeição. Ele tinha no dia, né, um rapaz que faz 3, ele trabalha em hospital, fica em pé muito tempo e ia para academia 3 a 4 vezes, tá? Então, nós temos 370 gramas de carboidrato para ele ficar bem, né? Fisicamente, mentalmente, a gente tem que ter disposição, né? Isso compunha 59%, 60% das calorias dele, tá? Enfim, as dietas que eu calculo, geralmente, elas são hipolipídicas, mas aqui deixa uma margem, porque a pessoa vai comer fora, vai ter uma festa, a gente sempre trabalha também a flexibilidade, né? E a proteína, com percentual relativamente grande, mas que não chega a 2 gramas por quilo de peso, tá? Então, a partir daqui, 88 quilos, eu não mexi mais nesse programa. Mas aqui eu acompanho quinzenalmente, tá? Então, de 15 em 15 dias ele ia, a gente fazia as medidas. Então, você vê que ao longo de 3 meses, né, foram 2 retornos por mês aqui, ele perdeu um pouco mais de 10 quilos, tá? Com uma dieta com 370 gramas de carboidrato, né, que ao todo dá 2.500 calorias. Nós temos aqui a circunferência de cintura, ele perdeu 11 centímetros de cintura, tá? E no caso, aqui então, são várias medidas, né? Aqui na altura do umbigo, a cicatriz umbilical me dá uma referência. Quando está muito, a pessoa está com a barriga muito protusa, às vezes fica difícil pegar ainda na parte que eu meço entre o umbigo e o púbis também, tá? Então, a partir do momento que eu consigo medir, eu tirei as medidas. Mas, enfim, e o braço não teve tanta mudança, ele estava fazendo musculação, né, em circunferência, mas as dobras cutâneas do tríceps diminuíram. Então, eu coloco isso aqui só para vocês verem que o padrão da alimentação, aqui não tem a dieta em si, mas ele é um padrão normal. Ele tem o arroz, tem o feijão, tem o pão, tem o leite, né? É como a gente aprende direitinho lá na nutrição. E que não precisamos fugir disso, né? Não há necessidade de comprar sementinha disso, sementinha daquilo, e de fazer, né, low carb, fazer um tempo de jejum, depois eu paro, isso não existe. Detox, não precisa disso. A pessoa tem que aprender a se alimentar de maneira viável para o dia a dia dela, flexível, né? Você tem que ser flexível. Você tem festa, você vai comer um brigadeiro, você vai comer um bolo. Ah, não posso porque eu estou de low carb. Ou então é o tudo ou nada, né? Ah, já enfiei o pé na jaca mesmo, né? Então, assim, não precisa, não é verdade? A pessoa fica no tudo ou nada. Tem que achar o caminho do meio, né? Então, isso aqui foi para ilustrar, porque a gente falou em gramas, né? Em gramas e percentual, que as dietas low carb ou falam nos estudos de 20 gramas, como eu falei, até 60 gramas, lembrando aqui, né? De carboidrato por dia, nós estamos com 370 nesse rapaz. Em geral,
ideal, no mesmo padrão de mulher querendo perder a mesma quantidade de peso, você considera 1.000 calorias para menos. Esse cálculo foi feito em relação ao peso atual. Eu vejo quanto que ele estaria mantendo, por exemplo, 93 quilos, que ele me procurou. Em cima disso, eu tiro o valor calórico equivalente, por exemplo, a 3 quilos no mês, que é bem razoável para um primeiro mês, digamos assim, tá? Com uma margem, né? Para uma mulher, daria, se eu fosse pegar algo semelhante a esse rapaz, talvez 1.800 calorias, tá? Então, assim, nunca, eu vou falar em calorias com vocês, 1.700 para baixo, para uma mulher, ela já começa a ficar fraca, com vontade de comer doce. Então, assim, 1.700 é o mínimo que geralmente eu passo, tá? E para o homem, 2.200 é o mínimo. Falando em calorias aqui, tá, gente? Então, esse aqui é um trabalho também de meta-análise, né? Então, eles mostraram que a dieta low carb versus uma dieta balanceada com o mesmo valor de calorias, tá? Não teve muita diferença uma da outra. Mas eu achei legal esse parágrafo, que eu quis pôr umas observações que o cientista colocou. O que vale dentro do que a gente está falando aqui? Ela precisa ser sustentável num tempo longo, né? Viável e trazer boa aderência, é o que importa também. Você fala, isso aqui para mim é impossível, não dá, né? Disponibilidade de alimentos, você fala, mas e quando eu viajo? Não, quando você viaja, você vai comprar alguma coisa semelhante. Agora, você vai ficar numa dieta, por exemplo, sem glúten, sem ser celíaco, né? Qualquer festa, qualquer viagem, você vai passar aperto. Por que emagrece ficar sem glúten, gente? Porque tudo tem glúten. Você vai numa festa, tem glúten. Você vai viajar. Então, a pessoa, ela deixa de comer excessos, é por isso que ela emagrece. Agora, se você fizer uma dieta bem calculada, com o mesmo valor calórico, mesmo sem glúten, a pessoa não vai emagrecer, tá? Ela vai ter o mesmo valor calórico, tá? Disponibilidade de alimentos, aceitabilidade social e cultural, né? Não perigosa para a saúde, personalizada, considerando perfil de saúde e riscos, por exemplo, também dislipidemias e outras comorbidades, preferências alimentares, circunstâncias socioeconômicas, né? Eu recebo muitas pessoas que estão com uma dieta em que elas gastam pelo menos R$600 num supermercadinho bonitinho, né, que tem aí espalhado por Belo Horizonte, né, que faz uma propaganda, me convidaram, inclusive, me deram presente outro dia, muito legal, mas não é para o dia a dia, né? Você quer variar, quer comer uma coisa diferente, ótimo, né? Mas aquela coisa que você tem obrigação, né, de comprar alguma coisa desses alimentos da moda, você gasta mais. Eu já atendi no consultório, eu tenho 30 anos de carreira, tá, gente? Eu atendi uma época, eu trabalhava em serviço de fiscalização para o Estado, e ao mesmo tempo eu sempre procurei, era um cargo de autônomo, mas sempre procurei também, como eu já tinha trabalhado no hospital e fornecimento de comida para 4 hospitais públicos também, né, deu tempo de passar por um monte de trabalhos. Eu atendia no consultório pessoas, por exemplo, tinha um lavador de carro, tá? Aí eu falei com ele, e o que você tem no seu dia a dia? Eu ganho um lanchinho de uma das firmas até que eu trabalhei, lá da prefeitura, que o pessoal me dá. Ou é bolo, é um pão e tudo. Então, assim, eu calculei a dieta desse rapaz dentro do que é possível para ele. E ele se deu bem, eu não me lembro mais do esporte que ele fazia. Em 97, eu trabalhei, para desgosto do meu pai, no Cruzeiro. Então, eu fui a primeira nutricionista lá. E aí eu tive que rearranjar, inclusive, a cozinha industrial, né? Porque tinha várias irregularidades, foi a primeira vez que tinha um nutricionista na toca, né? E, ao mesmo tempo, cuidar da alimentação dos jogadores. O problema é que o jogador profissional, ele já, né, já está lá no auge, então, assim, eles não se importam tanto com o que você vai instruir, tá? E, no entanto, os do juvenil, eles tinham uma restrição financeira, né? Eles ganhavam um salário na época e, no entanto, eles gastavam com Doritos, biscoitos recheados, né? Enfim, aí eu ensinei aquele dinheirinho eles administrarem, porque a toquinha dava um pãozinho só de manhã, um pãozinho de tarde. E para um adolescente, dureza, né? Então eu ensinei, compra um pão a mais
e compra frutas a mais. Então, eles falaram que estava até economizando. E tiveram resultado, tinha um que tinha 5 quilos de excesso, ele perdeu. Então, assim, os meninos estão na base, eles estão mais estimulados, né? O que eu quero passar com essa mensagem? Que uma nutrição adequada, ela nem sempre é a mais cara, tá? Então, você fala, mas o produto com menos gordura ou mais o pão integral é mais caro. Peraí, mas você vai estar economizando. A carne branca é mais barata do que a carne vermelha, né? Tem outros fatores aí, fora o investimento que você faz na sua saúde, né, para o futuro. Porque a gente ficando doente, a gente gasta mais, né? E deixa de ganhar também, né, gente? Monitoramento e acompanhamento por profissionais qualificados durante a intervenção traz melhores resultados, né? E se alguém aqui é nutricionista ou estudante de nutrição, a recomendação é realmente que se façam retornos quinzenais. É mais efetivo para o atendimento. E agora que a gente tem o WhatsApp, não deixa muito solta a pessoa, não, tá? Então, assim, dá uma chamadinha, põe à disposição, a gente quer que funcione, certo? Outras intervenções, como exercícios físicos, também trazem um estilo de vida positivo, né? Então, são recomendações gerais em relação à reeducação alimentar. Então, antes de entrar no assunto do TOL4, aqui como receptor que causa inflamação, né, vamos aqui abordar mais algumas inconveniências relacionadas ao low carb, né, que eu vou chamar a princípio aqui de efeitos colaterais, que seriam enquanto você está praticando a low carb, tá? Então, nós temos aqui situação imediata, pessoa que fica com pouco carboidrato, ela fica o quê? Irritada, né? Fica ansiosa, fica irritada, tá? Você tem menos glicose para o sistema nervoso, até que seu fígado produza, isso é muito mais lento do que você ingerir o próprio carboidrato. Mau humor, baixa cognição também, o aprendizado cai, tá? E existem pesquisas, né, gente, que as crianças que não tomam café adequadamente de manhã, o desjejum, né, elas têm, não só crianças, claro, que existem pesquisas em diversas faixas etárias, mas o rendimento mental de manhã é pior. Perda de massa muscular pelos fatores que eu falei, né, o catabolismo muscular, a gente viu lá pelo ciclo de Krebs, flacidez em consequência, fraqueza também em consequência. Aumento da ureia e do ácido úrico, quando você tem mais catabolismo, você tem mais compostos nitrogenados, né? Tem também mais creatinina como metabólito, né? Você tem mais ureia, mais ácido úrico, quando você tem um catabolismo proteico maior, seja do seu próprio músculo, ou seja da proteína em excesso que você está comendo, né? Então, você tem uma sobrecarga. E redução do metabolismo. A sobrecarga renal, ela se dá não somente pela probabilidade de formar cálculos renais de ácido úrico, tá? Como também o glomérulo, uma hora, ele vai, entre aspas, se cansar, né? Então, ao longo do tempo, a pessoa que tem um consumo elevado de proteínas, ela pode desenvolver a doença renal crônica, tá? Então, é um alerta que você deve fazer e eu acho também prudente, antes até de suplementar, por exemplo, a pessoa saber sobre o histórico dessa pessoa, história pregressa e familiar, tá? Então, a gente tem como consequência uma queda de disposição física e mental, né? Os efeitos rebote, que eu chamo, seria o efeito no sentido do que vem depois, né? Você já está largando essa dieta de lado ou resolveu parar, né? Isso vale para qualquer dieta muito restritiva. Pode até ter carboidrato, mas uma dieta de 1.000 calorias, 1.200, por exemplo, que não é suficiente o carboidrato, né? Então, nós temos o processo de compulsão alimentar, por quê? Você sabe que quando você está com fome, você aumenta muito a proteína AGUT e o neuropeptídeo Y no cérebro, né? E aí, quem se liga no neuropeptídeo Y e na proteína AGUT para poder você ter a saciedade é a leptina, né? E a leptina, ela é a sinalização para que ela saia, ela é produzida no tecido adiposo, basicamente, e a sinalização para que ela saia e dê a resposta no hipotálamo é justamente a entrada de glicose para o sistema nervoso. Então, a sua saciedade hipotalâmica depende da presença do carboidrato, tá? Então, quando você está lá cheio de neuropeptídeo Y, que você está muito tempo sem comer carboidrato, então vem aquela compulsão. E geralmente acontece no dia, né? A pessoa começou uma dieta, 2, 3 dias, 1 hora, ela fala, nossa, estou a fim de comer um doce.
né? Isso acontece também depois de um dia de churrasco, né, gente? Se a pessoa não tem o cuidado para pegar um pratinho, colocar lá o carboidrato, faz um prato feito, é uma sugestão que eu dou, né? Coloca lá o arroz, farofa, o vinagrete, né? A carninha que você escolheu, eu geralmente escolho a branca mesmo, mas enfim, você escolheu, você montou seu pratinho. Você fica mais satisfeito do que ficar beliscando carne o tempo todo, né? Porque aí no final do dia você vai querer um pote de sorvete, né? Então, tem que ter cuidado. Sempre é importante para a saciedade ter o carboidrato, justamente para você liberar a leptina e dar a saciedade ligando-se ao neuropeptídeo Y. Outra coisa, você produz no músculo depletado a glicogênio sintase em maior quantidade. Esse até é um mote para o rendimento físico, em que a gente tem uma situação que fazia-se, ainda não se faz tanto mais, mas uma depressão de glicogênio muscular para que a pessoa, 3 dias antes de uma competição, ficasse realmente depletada, né? E aí ela desenvolvesse mais glicogênio sintase e passasse a se alimentar nesses 3 dias, 6 dias antes. 3 dias ela vai ficar com menos carboidrato e mais treino para depletar glicogênio muscular. Depois, nos últimos 3 dias ela vai fazer menos treino ou um descanso ativo um dia antes da competição e vai ingerir mais carboidrato. A ideia é que quando você depleta, você aumenta a glicogênio sintase, mas acontece isso nas dietas também. Então é por isso também que às vezes a pessoa fala, nossa, segunda-feira eu estou com 2 quilos a mais. Não necessariamente você engordou 2 quilos. 2 quilos a mais na segunda é muita água, porque você não treinou e comeu um pouco mais de carboidrato do que o normal. Pronto. Né? Para você falar engordei 2 quilos, por isso que eu não gosto também de trabalhar. Eu peço à pessoa, vamos deixar para pesar lá no consultório, né? Em 15 dias. Ou um mês, dependendo do caso. Quando já é atleta, não precisa ir quinzenalmente. Então, aí o que acontece? Se você tiver ganho 2 quilos, não, mas foi de gordura, tá ok. Então, além da sua alimentação, sua dieta de manutenção de peso, não é nem de redução, você ainda comeu mais 16 mil calorias, você comeu isso? Não comeu. Né? Você vai colocar aí na média 1 quilo de gordura, você tenha comido 8 mil calorias a mais. Então, é só pensar nesse sentido. Então, foi reidratação mesmo, tá? Ganha alguma gordura? Ganha. Exagerou, ganha alguma coisa, mas não chega a pesar na balança, tá? Ela não pesa na balança, tá? Então, a glicogênio sintase aumentada faz com que você aumente a síntese de glicogênio e, com isso, a reidratação. Então, pesa, normal, né? E o aumento das reservas de gordura, porque você tem um aumento do transportador GLUT4, não somente nos músculos, mas no tecido adiposo, o que facilita, é também como se fosse um mecanismo de sobrevivência, tá? E, além disso, que não está aqui, você começa a reduzir durante o processo de emagrecimento, a produção de hormônios tireoidianos, também por questão de sobrevivência, para baixar seu metabolismo. Tá? Isso tem uma lógica bioquímica também, porque à medida que você está utilizando mais proteína como fonte de energia, você tem menos aminoácidos disponíveis para determinadas sínteses, né? Incluindo de hormônio. Então, o hormônio tireoidiano, o aminoácido tirosina é um precursor, né? Assim como você tem neurotransmissores importantes, que tem aminoácidos como precursores, inclusive a serotonina tem o triptofano como precursor, né? Então você acaba tendo que utilizar aminoácidos como fonte de energia. Então ficam faltando aminoácidos importantes para a formação de neurotransmissores e de hormônios também, tá? E as dietas chamadas cetogênicas são aquelas em que você reduz mais drasticamente o carboidrato, né? Ou tira totalmente o carboidrato. Então, elas têm a tendência, pelo que eu mostrei, né, aumentar o ácido úrico, reduz a glicemia, claro, né, e também reduzem o HDL com o tempo, tá? E seu organismo vai tentar equilibrar isso, aumentando o pH. Isso faz com que você aumente a ação dos osteoclastos e reduza a ação dos osteoblastos, tá? Vamos pensar aqui, gente, outra coisa da moda está sendo o quê? Falando de osteoclasto, osteoblasto. Tirar leite, né? Tirar o leite da dieta, não tem isso? Então, vamos abordar isso aí também. Veja bem, nós humanos, que somos inteligentes, nós temos um raciocínio de que a gente precisa de X miligramas de cálcio ao dia, então a gente sabe como tirar, tá? As abordagens que eu vejo, muito leigas, né, inclusive nas redes, são que
Ah, mas se o próprio bezerro para de mamar, né? Por que o humano vai lá e pega o leite da vaca? Não é esse argumento que vocês estão vendo? Porque o bezerro, depois que ele cresce, ele fica passando o dia inteiro, né? Então é fácil para ele conseguir cálcio dos vegetais. Nós precisaríamos comer 2 tigelas no almoço e no jantar, coisa que a gente não faz, de vegetais, e ainda atingiríamos um pouco mais da metade da necessidade do dia. Então o leite é importante sim, tá? Porque nosso osso não é parado, a gente não virou adulto e o osso parou. Ele é dinâmico, né? Então nós temos os osteoclastos para fazerem o catabolismo. Nós não temos calmodulina, contração muscular, não é? A gente não precisa de sinalização celular e contração. O cálcio não é importante para isso tudo? Então o osso é o banco de cálcio, tá? Então você tem a ação de osteoclastos constantemente. E aí você tem os osteoblastos para reconstruir. Acontece que se você não tem cálcio disponível, você não reconstrói, né? E aí vem o quê? A osteoporose, né? Osteopenia, osteoporose. Então, outro risco das dietas, né, que levam você a uma certa acidose metabólica, digamos assim, que você tenta equilibrar melhorando esse pH, e aí você tem todas essas consequências, né? Maior ação de osteoclastos e menor ação de osteoblastos, tá? E aqui eu mostrei as pirâmides, né? No caso que a low carb preconiza, aqui embaixo é proteína, gordura, né? Essa pirâmide eu tirei do site de Harvard sobre nutrição adequada, tá? Então vocês sabem que eles fazem uma compilação, né, de artigos científicos diversos para chegar numa certa conclusão, né? Então nós temos aqui uma base de exercícios, onde você vai preconizar uma média de 30 minutos dia. Gente, a atividade física é o dia a dia. Subir escada, descer escada, parar o carro longe, isso é muito bom. Quanto mais você for ativo, melhor para você, tá? Exercícios físicos, na classificação da educação física, é uma atividade programada, né? Onde você fala, agora eu vou correr, agora eu vou fazer musculação, agora eu vou fazer um esporte. Então, aconselha-se de exercícios físicos uma média aí de 30 minutos ao dia, tá? E que seja mais ativo. A base alimentar vai continuar sendo carboidrato de preferência integral, tá? Eles agora juntaram, porque você pode comer mais à vontade, no caso, vegetais e frutas. Então, ao longo do dia, é fundamental que você tenha carboidratos integrais e vegetais e frutas, né? O óleo que eles recomendam não é que você tenha que consumir em grandes quantidades, ele está aqui porque, em termos de caloria, ele contribui bastante, né? Então, nós temos aqui uma recomendação de óleos mais saudáveis, no caso, oliva e canola, que eles são ricos em ômega 9. Ouvi também um médico que não é muito confiável na internet, né, famoso, ele caiu um pouco de uns tempos para cá, depois da morte de um repórter, mas ele fala mal do óleo de canola, vocês já devem ter visto isso, né? E o óleo de canola, no entanto, ele tem a melhor composição, ele é rico em ômega 9, o mesmo do azeite, tá? A planta canola, ela é uma modificação genética, sim, da couza, mas mais de 90% da nossa soja é transgênica, né? Mas o óleo de canola, ele é beneficiado em si que retiraram o ácido úrico, o ácido erúcico, que compunha esse óleo da planta couza. E o ácido erúcico realmente é tóxico, então foi retirado. Então a composição do óleo de canola, eu vou mostrar para vocês, é a melhor para se usar na cozinha. E o azeite tem também ômega 9 em grandes quantidades, no entanto, como ele é prensado a frio, aquela ideia toda de preservar outros nutrientes, né? É interessante se reservar ele mais para salada, digamos assim, né? Nós temos como fonte de proteína e ferro peixes, né? Frutos do mar, para quem não tem alergia, aves e grãos chamados, que a gente chama aqui de leguminosas, tá? Eles colocam algumas oleaginosas também. Aqui é o tofu, né? Lembrando que as leguminosas, a família do feijão, ou seja, grão de bico, lentilha, ervilha, né? A soja tem a carne de soja, o grãozinho tem mais gordura. Eles têm os 8 aminoácidos essenciais, tá? Só que um deles é limitante. Esse limitante, que é a metionina, você tem em maior quantidade no arroz. Dessa combinação de arroz com leguminosa, para nós é perfeito, né? Dá para ser vegetariano de boa. Vegano eu ainda questiono por causa do B12,
Tá? Eu tenho paciente vegano, tem paciente vegetariano. A gente equilibra, todos os dois ganham massa muscular, tem um garotinho que é vegetariano, cresceu 1,5 centímetros já, tá tudo bem, tá? Mas no caso da moça vegana já ganhou 1 quilo também de massa magra, mas a nossa preocupação em relação ao veganismo é a B12, né? No caso ela usa o suplemento, mas enfim, e está sempre monitorando. Então dá para ser vegetariano desde que equilibrado. Então a pessoa às vezes decide uma coisa como essa, que é séria também, esse lado oposto, né? Vamos tirar todas as carnes, leites e ovos, e aí tudo bem que começa a ter um certo bem-estar no início, mas fica faltando nutrientes. Se ela não souber equilibrar a proteína, vai ter problemas, né? E aí, como fonte de proteína e cálcio, nós temos então a família do leite, né? O queijo, o iogurte, se puder ser o queijo no dia mais magro possível, melhor. Né? Lembrando que o iogurte também ele vai fornecer lactobacilos, que é importante também, nós vamos falar sobre saúde intestinal. E o que ficou no alto da pirâmide? Olha a carne vermelha lá, gente. Né? Então aqui, eu sei que na nossa pirâmide, o nosso gráfico de pizza aqui do Brasil, né, das diretrizes brasileiras, ainda preserva a carne vermelha, né, mas porque nós temos uma diversidade cultural muito grande e uma diversidade também econômica muito grande. Então você não pode privar, por exemplo, crianças que vão para a escola e só comem lá, falar, não dá para pôr carne vermelha para essas pessoas, elas vão precisar. Então é diferente, tá? Mas numa geral, você fala, o que é saudável para mim, que tenho condições de comprar o que eu preciso? É que você evite ao máximo a carne vermelha, tá? Ela tem correlação por esses fatores inflamatórios que a gente vai estar abordando aqui, inclusive com câncer de intestino. Né? A prevalência de câncer de intestino é muito maior em quem consome carnes vermelhas e carnes processadas, embutidos, tá? Os pães brancos, mas o pão, refrigerantes, manteiga, tá? Açúcar, sal. O pão branco ele tem a sua utilidade. No caso, por exemplo, quem faz atividade física, né? Você vai ter um menor tempo de digestão. Às vezes eu coloco lá um pãozinho com geleia, um suco de uva, que aí a digestão vai ser mais rápida, por exemplo. Tá? Não posso generalizar não, mas aí você vai ter uma energia disponível mais rapidamente, porque a digestão não pode demorar, que você tem só meia hora, por exemplo, para o exercício, né? Mas o pão integral, em termos de saúde intestinal, fornecimento de vitaminas, de minerais, de fibras, vai ser muito mais interessante, tá? Inclusive, eu estava conversando com o professor da Bahia, que está trabalhando aqui, está estudando aqui, né? Qual que é seu nome? Eduardo, ele faz um trabalho com microbiota. Então, eu comentei com ele já conhece o trabalho da Angélica, que vocês têm aqui no ICB também, né, que é nutricionista, e ela analisou a produção de butirato por parte da microbiota intestinal, né, sobre a ação das fibras, sobre a ação delas nas fibras do trigo. Né? Então, a produção de butirato. E butirato, entre suas funções, ele tem a função anticancerígena. Né? Então, faz falta, sim, você aderir a cereais integrais. Tá? Isso. Aqui é um gráfico de composição de gorduras, já que eu citei o azeite e o óleo de canola, né? Vamos analisar. Qual que está na moda, gente? Qual que está na moda da low carb? O óleo de coco. Isso em vermelho é a gordura saturada, tá? Isso é a gordura saturada, 92%. O óleo de coco é legal? É bom para a saúde? Baseado nisso aqui, dá para ver que não, tá? Então, ele tem 92%. A alegação de uso de óleo de coco é que ele teria também triglicerídeos de cadeia média e que isso pode ter uma digestão mais rápida. Não justifica, porque a quantidade é muito pequena. A prejuízo que você tem com 92%, sendo metade disso ácido láurico, altamente inflamatório, tá? Não compensa. E qual que é o melhor em termos de, para você utilizar em culinária? Olha aqui, esse verde é o monoinsaturado, o ácido oleico, né? Olha, o óleo de canola se assemelha com o azeite nessa composição. Tá? E aí você fala, mas a gente ouve falar assim, mas satura quando queima. Calma, não satura. Ou a gordura é saturada ou a poliinsaturada, ou monoinsaturada. Não satura, degrada, gera acroleína. Mas o mais resistente é justamente o ômega 9. É resistente ao calor.
tá? Você vai preferir o canola do que o azeite, porque o azeite custou mais caro. Como eu falei, ele tem um processo de ser produzido para preservar mais outros nutrientes, né? Então, para cozimento, o de canola ainda tem um ômega 3 aqui, ó. Vamos lembrar aqui os processos pró-inflamatórios e inflamatórios de cada um desses aqui. O poliinsaturado 3, ômega 3, ele é anti-inflamatório ele é anti-inflamatório ou pró-inflamatório? Ômega 3? Anti, né? E ele gera o que então? Por que ele é anti-inflamatório? Gera prostaglandinas anti-inflamatórias, protegem a membrana celular, né? Ao contrário dos poliinsaturados ômega 6. O ômega 6, que tem muito aqui, ó, na soja, no milho, né, no girassol, o pessoal não usa isso? Óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, é pró-inflamatório, gera prostaglandinas pró-inflamatórias. Ah, não devíamos estar comendo? Não tem problema não, o problema é só a falta de balanço que a gente tem em relação ao ômega 3. Por isso que muitos estudos preconizam a utilização de ômega 3, para contrabalançar, porque a ômega 6 e a ômega 3 competem pelas mesmas enzimas, para poder entrar, para gerar as prostaglandinas. Tá? Então, tendo ômega 3, o linhaça é bem rico em ômega 3, mas é muito caro, né? E pelo que eu soube, ele não é tão agradável assim. Tá? E vamos ver, o mecanismo, então, do monoinsaturado, eu falei que ele é o quê? Considerado anti-inflamatório, anti-inflamatório. E por quê? Ele estimula a interleucina 10, tá? Que é reguladora de inflamação. Tá? E o saturado, finalmente, que é o que a gente vai abordar mais aqui, né? Que é o que está em vermelho, é o que provoca inflamação via receptor TOL4. Aqui a composição dos ácidos graxos, da gordura de coco, eu nem chamo de óleo aquilo, né? Mas, enfim, só para vocês verem que o ácido láurico, que compõe 95%, né? 46%, do óleo, e o ácido láurico, gente, segundo o Denis Sintra, da Unicamp, é justamente o que constitui a maior parte daquele, sabe, LPS, lipopolissacarídeo de gram negativo. O lipo é basicamente o ácido láurico, tá? Então, assim, a inflamação que a gente tem via TOL4 não já era conhecido por ser pelo LPS, agora a gente está falando de gordura saturada. Então, metade da gordura de coco, ainda por cima, é exatamente a composição do lipopolissacarídeo, tá? Então, vamos lembrar aqui que são os Toll-like receptors, né? Nós temos de 1 a 11, né, que foram sendo descobertos ao tempo. Você tem a ativação por patógenos, né, pelos PAMPs. Você tem motivos moleculares de bactérias, como o lipopolipeptídeos e o lipopolissacarídeo, que tem relação com o TOL4 que a gente vai falar, né? E são agrupados em duas categorias de ligantes, sendo que para os lipídios nós temos TLR1, TLR2, TLR4 e TLR6, perdão, e o ácido nucleico TLR3, 7, 8 e 9. Então a gente vai ficar um pouco mais no TLR4 por causa dos trabalhos que já tem publicados. Aqui nós temos o quadro de obesidade, né? Tanto você tem o macrófago, você tem os receptores TLR2, TLR4, né? Você tem eles como sendo receptores de gordura e no caso TLR2 e TLR4, de gordura, e que podem, no caso também do LPS, que podem desencadear a produção de citocinas, né, inflamatórias, e isso tem uma atuação, gente, sistêmica, tá? Então, nós temos inflamação no fígado, nós temos nos músculos, de uma forma geral, no endotélio vascular, nós temos no tecido adiposo, tá? O próprio tecido adiposo originando isso. E a gente vai ver que isso prejudica não somente, né, o funcionamento celular, inclusive do receptor de insulina, tá? Como o controle do apetite, tá? Que é o tiro que sai pela culatra. Aqui mostra duas vias paralelas da inflamação induzida pelo TOL4. Aqui está ilustrado o LPS, mas nós temos, como eu falei, os ácidos graxos saturados como ligantes, né? Nós temos a produção, então, de citocinas pró-inflamatórias que vão acometer tanto a própria célula quanto vão atuar sistemicamente. E o ponto que eu quero mostrar nesse slide aqui
é o IRS1, né, que esse substrato de receptor de insulina, ele na verdade, ele precisa ser fosforilado para funcionar bem, esse receptor de insulina. No entanto, quando ele é fosforilado na serina, que é o caso do processo inflamatório, ele não funciona adequadamente. Então, é aí que a gente está instalado o quadro de resistência à insulina. Então, quanto mais gordura você tem ou estocada no seu organismo por excessos que você está cometendo, seja de açúcares e de gorduras, ou você tem a ingestão de gordura saturada, mais probabilidade você tem de acontecer a própria resistência à insulina. Tá? Então, quando as pessoas atribuem, como eu vejo até na abordagem do diabetes tipo 2, que tirando o carboidrato, que essas pessoas vão melhorar a resistência à insulina, a perda de peso inicial como um todo. Tá? Mas não necessariamente, porque essa pessoa vai estar comendo gordura saturada, então mesmo que ela esteja reduzindo a gordura saturada corporal, a gordura dela, né, corporal, visceral, à medida que ela está em uma dieta restritiva, tá? Ela vai ter a ingestão. Então, esse processo, uma hora, ele não vai funcionar mais, tá? Então, assim, a gordura saturada, seja depositada ou seja ingerida, ela vai induzir esse processo inflamatório. Então, o diabetes tipo 2, ele não tem relação com o carboidrato. Quando uma dieta é bem balanceada e esse carboidrato existe, está bem distribuído e é de qualidade, tá? Esse carboidrato, ele vai fornecer energia, glicogênio muscular, energia, né, para o sistema nervoso, para as células funcionarem direitinho, tá? Mas o diabetes tipo 2, ele tem relação mais com o consumo da gordura saturada e com o próprio acúmulo no organismo, por causa dessa inflamação que ele provoca, tá? Que gera um mau funcionamento do receptor de insulina. E aqui tem um trabalho que mostrando, fazendo a relação, né, da síndrome metabólica com a sinalização via TOL4, via Toll-like receptor, né? Então, eles deixam claro nesse trabalho, eles começaram, como eu falei, tem muitas publicações de 2009, né, que os fatores correlacionados com a síndrome metabólica têm a ver com a inflamação via TOL4, né? Então, também tem trabalhos mostrando que várias vias, né, dessa inflamação podem ser alvos para uma terapêutica do diabetes, tá? E eu vou dizer para vocês que, na verdade, se você não chega a ter a classificação de diabetes tipo 2, você tem uma resistência à insulina, se a glicose está elevada, o processo de emagrecimento, tranquilamente, né, não por uma dieta low carb, mas esse processo que eu trabalho de uma reeducação alimentar, e a pessoa também se dispõe a fazer mais exercício, isso é reversível, tá? Nem sempre vai se tornar um diabetes a ponto de você utilizar a insulina. É quando a pessoa exacerba mesmo, com o tempo ela tem essas consequências, né? Esse trabalho mostra que camundongos deficientes em TOL4, né, estão protegidos da inflamação durante a velhice, tá? Esse trabalho reportou que aqui já começou a avaliação no hipotálamo, né, no núcleo arqueado. A retirada, tá, do TOL4 intracérebroventricular, né, melhora a obesidade, tá, e o quadro metabólico. Então, ele diz o quê? Que eles conseguem mostrar nesse trabalho? A supressão de TLR4 no arco hipotalâmico protege contra o ganho de peso nesses animais, contra o prejuízo à homeostase da glicemia, resistência periférica à insulina, contra a esteatose hepática e contra a hipertrofia dos adipócitos. Então, simplesmente, mesmo com a mesma dieta, então o fator inflamatório desencadeante de todo o processo da síndrome metabólica é por causa do TOL4. Quando você faz um nocaute para isso, quando você faz uma injeção contra o TOL4, né, ou você consegue anular o efeito dele, você não tem os mesmos, até a termogênese é melhorada, por incrível que pareça. Pode ter a mesma ingestão, mas os animais não engordam quando eles, comparado com o que se tem o TOL4 e que está fazendo esse tipo de ligação, né, de processo inflamatório. Esse trabalho foi o primeiro, ele foi publicado por Lício Veloso, coordenando o doutorado da Milansky, foi publicado em 2009, né? Ele é muito bem elaborado, quem se interessar, eu vou mandar todos os artigos, né? Ele mostra que
os ácidos graxos saturados produzem uma resposta inflamatória predominantemente através da ativação de sinalização do TOL4 no hipotálamo, implicações na patogênese da obesidade. Então, aqui começou a surgir, né, esses fatores analisados diretamente no hipotálamo, tá? Então, eles trabalharam com vários parâmetros, tá? Utilizaram ratos de 8 semanas, ratos Wistar, camundongos. Eles fizeram o camundongo sem função de TLR4 e com a função normal, através de canulação intracérebro-ventricular, tá? Avaliação dos efeitos das dietas de 4ª a 20ª semana, que a gente vai ver na figura 1, e avaliação dos efeitos também de dieta normal, aliás, controle de dieta, high fat, que seria uma quantidade acima de 30% de gordura, tá, saturada, ou ácido oleico como controle positivo, tá, da 6ª a 14ª semana. Então, aqui nós temos, naquele primeiro experimento em que ele fez a análise de citocinas inflamatórias com controle, né, aqui há 4 semanas, onde ele começou o trabalho, e aí depois ele analisou com 20 semanas com dieta controle e com dieta rica em gordura. Então, você pode ver que você aumenta as citocinas inflamatórias através de uma dieta rica em gordura, né? E temos aqui também uns dados interessantes desse trabalho, onde você avalia a comparação no caso, o ganho de peso, de peso corporal, de massa corporal, ele foi igual. Então, por exemplo, você não vai falar, eu posso usar azeite à vontade, né? Óleo de canola eu posso usar à vontade. Não pode. Tem 1 grama, tem 9 calorias do mesmo jeito. Em relação ao peso, você vai ter consequências, tá? No entanto, aí ele quis mostrar isso, o aumento de peso foi igual, de massa corporal, tá? Aí ele fez um trabalho, ele fez a injeção peritoneal, tá, de leptina, e aí avaliou os animais. Aqui não fez esse primeiro item aqui, né? Vamos avaliar a ingestão de alimentos, tá? É o apetite dele. Aqui nós temos o B com o controle, high fat, então, ou seja, o high fat, o que aconteceu? A gordura saturada, mesmo com a injeção peritoneal de leptina, o apetite dele, tá, continuou, a ingestão continuou igual ao controle que não teve ingestão de leptina, tá? Ou seja, não foi dada saciedade para o animal, não foi proporcionada saciedade para o animal que estava em dieta rica em gordura saturada. E já para aquele animal que tinha uma dieta com a gordura que não é gordura saturada, o ácido oleico, né, que nós estávamos vendo, o monoinsaturado, ele se comportou igual ao animal controle. Então, não houve um aumento de ingestão. Apoptose induzida pela dieta rica em gordura, né, nos neurônios hipotalâmicos. Então, nós temos que uma dieta, aqui o padrão, né, usar uma dieta rica em gordura, tá, 55% das calorias e 9%. Então, nós tivemos aqui um aumento da gordura, né, da massa corporal. Nós temos um aumento também da gordura, quando você tem a leptina nocaute, com a gordura saturada, você tem um aumento da ingestão. Então, não adianta você inibir, né, quando você tem a leptina, mesmo com ela inibida, você tem com a dieta high fat, você tem um aumento da ingestão, tá? Então, e a insulina também, você tem 12 horas de ingestão, né? Você tem aqui a insulina, o controle e o high fat. Então, o high fat é sempre maior, tá? E você tem também a expressão de citocinas pró-inflamatórias quando tem uma dieta high fat. E quando você tem, esses genes, né, relacionados à inflamação, eles estão maiores em dieta rica em gordura saturada. E esse trabalho mostrou também que a própria presença, tá, de gordura, a expressão do TOL4, através, né, da ligação no TOL4, você modifica, né, genes, você aumenta a produção de determinados genes. Por exemplo,
né, pró-apoptótico, você aumenta a apoptose de alguns fatores, aumenta alguns fatores pró-apoptóticos e reduz outros. Então, você tem um desbalanceamento, tá, nos fatores apoptóticos quando você tem a presença de gordura saturada. Você tem a presença dessas células na dieta high fat, ou seja, você tem uma degradação maior, tá, do sistema nervoso e também, né, você tem maior apoptose celular, quando você tem a presença de gordura saturada. As células PONC, esse aqui é um outro trabalho também que ele mostra, as células PONC, elas são as células que são responsáveis pela saciedade, tá? Então, elas são processadas, são diretamente reguladas pela gordura saturada, tá? Então, você tem a ativação das células PONC, você tem uma anulação do efeito das células PONC que estão relacionadas com a saciedade quando tem a presença da gordura saturada, tá? Então, você tem dois mecanismos, tanto você, quando tem um aumento de gordura saturada, você tem o prejuízo, tá? Na recepção de leptina, tá? Então, na hora a leptina não se liga adequadamente no hipotálamo para dar saciedade quando existe a gordura saturada, tá? Quando você também tem uma defasagem no funcionamento das células PONC, que tem relação direta com a gordura saturada. E esse trabalho, que ele foi publicado na semana passada, embora já tenha sido falado, tá? Ele mostra que quando você tem um consumo frequente de alimentos ricos em gordura saturada, né, você tem uma inflamação hipotalâmica que te atrapalha no processo de saciedade. Então, você tem uma resistência à insulina, à leptina, paralelamente à resistência à insulina, tá? Então, você tem, por exemplo, a leptina, qual que seria o fundamento da leptina? Ele se liga no neuropeptídeo Y, né, no cérebro, para poder dar saciedade. Quanto mais obeso é o indivíduo, mais gordura ele tem, né, mais inflamação ele tem, tá? E menos saciedade ele consegue ter. Então, o sistema de saciedade fica prejudicado quando você tem mais gordura saturada, tá? Isso não é só no processo nas células hipotalâmicas relacionadas à micróglia, né, onde você tem a inibição, realmente você não consegue chegar à leptina, por essa inflamação via TOL4, mas também pela própria células PONC, que tem relação com o controle da saciedade, tá? E aí ele mostra que com a inflamação induzida pela gordura, ou seja, quanto mais gordura saturada você come e quanto mais se acumula, nós somos animais, então nós temos mais gordura saturada, né? Então mais obeso a pessoa fica. Então é muito difícil o controle da obesidade, né? À medida que ela avança. E aí quando você estipula que vai ser utilizada uma dieta muito restritiva, realmente isso piora, né? Para essas pessoas, porque a dieta restritiva ainda por cima vai dar todo aquele mecanismo de fome, né, que a gente já sabe pela falta de glicose suficiente, né? Então, o aspecto mais importante desse estudo do Veloso, são dois estudos do Veloso, né? É que o consumo exagerado de gorduras saturadas afeta o centro regulador da fome, quanto a composição de micro-organismos do intestino. Tem isso também. Então, assim, a microbiota intestinal, ela pode ser pró-inflamatória. Se tiver mais gordura saturada, por exemplo, a pessoa come mais carnes e carnes gordas ainda por cima, excesso de proteínas e de gorduras fazem com que a pessoa aumente, né, essa produção de microbiota patogênica, que é uma microbiota naturalmente pró-inflamatória e via o mesmo receptor que a gente está falando dele, o TOL4. O TOL4 já era bem conhecido por se ligar em componentes das bactérias gram-negativas, né, pró-inflamatórias. Então, o TOL4 já é conhecido na imunologia assim. Então, à medida que ele também se liga na gordura saturada, nos ácidos graxos saturados, ele também desencadeia esse mesmo papel, né? Então, você tem aí ele trabalha afeta as duas coisas. À medida que você come mais carnes vermelhas, por exemplo, você está aumentando a microbiota patogênica. Então, você tem uma inflamação
induzida pelos dois componentes, o LPS da bactéria gram-negativa, tá? E a própria gordura saturada. Você tem duas vias de inflamação intestinal que vão comprometer, no final das contas, o hipotálamo, tá? O controle da saciedade. O estudo reforça que a melhor estratégia que temos para combater a obesidade ainda é incentivar uma alimentação saudável e baixa em gorduras saturadas, segundo o Lício Veloso, da Unicamp, né? Ele trabalha, o Denis Sintra trabalha com ele, se eu não me engano, o Denis Sintra agora tem o próprio laboratório. Dietas ricas em gordura podem promover perda de peso por um tempo limitado, mas certamente causarão problemas a médio e longo prazo, né? E ele não considera recomendáveis. Aí tem outros trabalhos, gente, olha aqui, as gorduras saturadas, né, elevadas, tá, induzem a microbiota intestinal, inflamação, né, da microbiota intestinal, através da microbiota intestinal, e a obesidade em camundongos, via a sinalização de TOL4, né. A desbiose intestinal, que é o desequilíbrio, né, você tem mais microbiota patogênica do que, digamos assim, a boazinha, né. Esse desequilíbrio contribui para prejudicar o trânsito intestinal em camundongos alimentados com dieta rica em gordura, né? Esse trabalho mostrou que dietas livres de glúten, tá? Na microbiota intestinal e na função imune, em adultos saudáveis, aumentou a microbiota patogênica. Então, você pega indivíduos que não são celíacos, não que não aconteça isso com celíacos também. Tanto é que no tratamento do celíaco, a gente aconselha uma reposição, tá, com probióticos, né, e prebióticos. Mas no não celíaco, eles mostraram um aumento da microbiota patogênica, tá? Com 30 dias de dieta sem glúten. Então, você imagina o intestino dessas pessoas, né? Teve um exemplo que a professora Diana citou aqui, de alguém que estava utilizando tapioca em vez de pão, não foi isso? E aí, o que ela teve, essa pessoa? Diarreia. Ficou tendo diarreia. Você tem, então, assim... Então, assim, se por um lado o paciente celíaco, ele de fato, ele não pode de forma alguma, né, ingerir o glúten, porque é uma questão dele, é patológico, né? Por outro lado, nós podemos induzir uma certa intolerância até a outros alimentos, se a gente tirar o glúten indiscriminadamente. Então, à medida que você não tem o glúten na alimentação, tá? E você não é um doente celíaco, não é necessariamente o glúten. O que está acompanhando aí? Algumas fibras importantes, né? Dentre elas, a que gera a formação de butirato no intestino, que já se mostrou ser anticancerígeno, inclusive. E nesse trabalho, ele mostrou, então, uma defasagem, tá? E também baixo estímulo imunológico nas células mononucleares. Esse trabalho já foi feito analisando o PONC e neuropeptídeo Y, a expressão de PONC e neuropeptídeo Y durante o desenvolvimento. Então, foi feito com fetos, então as mães também foram sacrificadas, os camundongos, né? E utilizadas e analisado o cérebro dos seus bebês, tá? Então, na verdade, houve uma defasagem, né, entre os neurônios que têm relação com o controle de apetite. Então, aí a gente entra com a questão da epigenética, né? Então, a gente já sabe que muita coisa que a mãe faz durante a gestação vai influenciar positiva ou negativamente nos próprios genes. Alguns genes podem ser calados quando eles são ruins, né? Dependendo da alimentação da mãe, e outros não. Então, outros podem ser até despertos, dependendo da alimentação. Então, há uma responsabilidade muito grande. Teve um trabalho também, gente, apresentado aqui num congresso, num simpósio que teve de obesidade no CAD, promovido pela professora Daliene, e onde a professora Jaqueline, minha primeira orientadora, participou, mostrando que, em relação aos homens, tá? Eles analisaram homens que fizeram cirurgia bariátrica e analisaram os espermatozoides, tá? Antes e depois. E depois eles viram o quê? Que muitos genes relacionados ao mecanismo de apetite, à obesidade em si, tá? Foram calados. Então, ou seja, o rapaz tem a chance de emagrecer, né? Espero que de forma saudável, a bariátrica já é algo mais radical, mas segundo a professora Jaqueline, poderia ser
um emagrecimento de qualquer forma, tá? Então deixam de transmitir determinados genes relacionados diretamente. Então olha só que interessante. Então a gente está falando aqui da mãe gestante, né? A mãe realmente ela pode nesse processo de epigenética, né? Desenvolver o bebê com alguns genes a menos ou calados, né, como vocês dizem na genética, assim como o pai pode se preparar para não transmitir genes relacionados à obesidade, a controle de apetite. Isso é muito interessante, né? Havendo emagrecimento antes da concepção, tá? E o TOL4, ele tinha um gap, a ligação do TOL4 com a gordura para desencadear os processos inflamatórios, ele tinha um gapzinho, tá? Não se sabia por quê, porque os experimentos mostravam que você tinha o TOL4 e a gordura e algo que tinha entre os dois para ligar, não acontecia o processo inflamatório. E depois se descobriu que esse algo é a fetuína A, tá? Então, você tem então a fetuína A, que era a ponte perdida, né, que induzia a inflamação. Então, ela é o ligante do TOL4 com o ácido graxo saturado, tá? E aí eles fizeram pesquisas mostrando o que produz a fetuína A? O fígado, principalmente fígado gorduroso. Então, nós temos aí o processo de esteatose hepática, né, participando dessa inflamação sistêmica, de uma forma ou de outra, participando dessa inflamação sistêmica. Porque eu preciso do fígado gorduroso, tá, para poder produzir a fetuína A. Né? Então, aqui tem um trabalho que mostra NF-kappa-beta modula, né, a expressão de fetuína A induzida por lipídio nos hepatócitos, que prejudica a função do adipócito, levando à resistência à insulina. Né? Então, nós temos aqui a produção de fetuína A aumentada, ácidos graxos aumentados, né, em determinadas situações. Então, aqui nós temos o camundongo com o gene OB relacionado à obesidade, né? E aqui nós temos a dieta rica em gordura. Ambos aumentam a produção. E os adipócitos, outro trabalho mostrando isso, né? A fetuína A nos adipócitos contribui para a migração do macrófago para o tecido adiposo e a polarização desses macrófagos, tá? Aqui só para mostrar, né, a produção também atuando nos próprios adipócitos. A gente já viu que tem TLR4, esse receptor no tecido adiposo, no endotélio vascular, na micróglia, né, no hipotálamo. Então, de uma forma geral, a inflamação induzida pela gordura se dá via TOL4. Tá? Então, nós temos um somatório aqui. Né? Então, tanto você tem a questão, num extremo, da obesidade, sobrepeso, com mais gordura disponível, gordura visceral, gordura periférica, gordura nos hepatócitos, né? O processo esteatótico. Como você tem a dieta para emagrecer rica em gordura. Então, nós temos esses dois extremos podendo levar a esse tipo de inflamação. Lembrando que a inflamação é sistêmica. Né? Então, nós vamos ter prejuízo do receptor de insulina, né? Aumento da inflamação vascular. Então, até a própria produção de LDL vai estar aumentada, como a gente já viu aqui, na dieta low carb, como vai estar também numa dieta muito calórica, né? Então, a LDL, você tem essa inflamação que vai também acometer, né, o processo inflamatório vai acometer o endotélio vascular. Nós temos, então, a probabilidade de formação de placas de ateroma, né? A resistência à insulina, o próprio processo de esteatose que se evolui, a gente sabe que vai para a cirrose, né? E flebite, pensa em inflamação intestinal, tá? Então isso é sistêmico e lembra que isso se dá pelo consumo ou pelo acúmulo né, de gordura saturada, tá? E aí nós temos então o quadro, né, que vai evoluindo para a cirrose, lembrando que até a esteatose,
que é o acúmulo da gordura, né, já começa a perder algumas funções. Você tem aí TGO, TGP, algumas enzimas começando a ser comprometidas, né? Mas até o processo de steatose você tem uma reversibilidade, né? Você pode reverter tratando essa pessoa com uma alimentação pobre em gordura, né? Nós estamos aqui descartando os casos de hepatite, né? Que são casos que levam realmente ao processo de cirrose, né? E situações medicamentosas também, né? Mas da cirrose em diante, a gente precisa o quê? Controlar a qualidade de vida dessa pessoa. Mesma coisa quando você tem um rim comprometido, mas não desenvolveu ainda a insuficiência, né? A doença crônica. Então, a partir do momento que o rim, você tem um cálculo renal, por exemplo, você tem uma forma de controlar para que essa pessoa não evolua, né? Que a gente pare por ali. Mas à medida que a pessoa tem um consumo exacerbado, por exemplo, né? No caso de proteínas, então você pode, com o tempo, desenvolver uma deficiência no glomérulo, no processo de filtração, né? Então, no caso do fígado é a mesma coisa, você tem a reversibilidade a partir daqui para diante, e daqui para diante você não tem. Aqui é só para lembrar, né, que no processo de cirrose, que é irreversível, ele é só progressivo, você tem desenvolvimento de fibroses que não vão retornar, né, eles vão só evoluir. Então, esse paciente com cirrose e o paciente assim como com insuficiência renal, você vai só controlar a qualidade de vida desse indivíduo, né? As doenças são progressivas, né? A gordura visceral tem relação também, né, direta com isso. Você tem a gordura periférica e a gordura visceral. A gordura visceral é mais produtora de citocinas inflamatórias, é considerada mais produtora do que a gordura periférica. Outra consequência desse processo de obesidade que a gente está vendo aqui não só as artérias, né, mas o coração como um todo vai estar totalmente comprometido, e a aterosclerose. Então, isso pode ser uma consequência tanto, né, da ingestão de gordura saturada, independentemente do seu peso, tá? Como do seu acúmulo de peso como um todo, né? E todos esses processos que eu estou citando, que são as comorbidades correlacionadas à obesidade, você tem esse processo inflamatório induzido pelo TOL4, né? Esse aqui foi um resultado, porque quando eu fui para o laboratório da professora Ana Maria Caetano, eu tive muito pouco tempo, tá? Eu fiquei mais tempo no laboratório da professora Jaqueline, aí eu tive 3 trabalhos lá que a princípio parece que não foram satisfatórios por causa do tema, eu realmente não escolhia. E depois, com a professora Ana Caetano, eu escolhi o tema que, dentro do que elas me ofereceram, que era sobre o excesso de proteínas, que é uma outra preocupação minha em relação aos esportistas, por exemplo, né? E também as dietas, porque as dietas geralmente fazem de emagrecer, o pessoal tem mania de aumentar demais a proteína. E também na suplementação, as pessoas suplementam demais, né? Então, nós tivemos um tempo muito curto para trabalhar, mas foram 9 meses de dieta com os camundongos, e o principal que nós vimos simplesmente dobrando, tá? Dobrando a proteína, dobrando o seguinte, na ração manual, não ração, né? A ração que a gente produzia no laboratório, nós tínhamos um percentual aí, tá, de aproximadamente 20% de proteína na padrão, e a gente dobrou, passei para 40%. Tá? E aí o carboidrato ele caiu ligeiramente, mas enfim, a ideia era que fosse hiperproteica, mas não que fosse low carb. Ela simplesmente a gente baixou o carboidrato para a quantidade ainda suficiente. E, no entanto, depois que estávamos dando andamento no processo e vimos a consequência nesse tempo, que não foi um tempo muito longo, foi o aumento de ácido úrico, né? Foi bem evidente. A minha co-orientadora, que na época era a professora Juliana Glauar, hoje ela mora no Rio de Janeiro, ela falou: Carmen, sabe o que eu estou olhando aqui? A ração que a gente usa no ICB é 40% de proteína. Então, a gente ficou questionando o seguinte: até que ponto alguns processos que se estudam no ICB, gerais, relacionados à inflamação, né, não necessariamente à alimentação, não estariam sendo prejudicados por um aumento do ácido úrico nesses animais. Então, esse foi um dos fatores que a gente analisou, que talvez a dieta seja hiperproteica, a dieta de ração que vocês utilizam aqui no ICB. E um segundo ponto é que 12 horas de jejum para o camundongo é praticamente letal, digamos assim, porque a gente não tentou, a gente tentou, aliás,
usar IgA, para detectar IgA no intestino, o intestino simplesmente desmanchava dos animais que tinham 12 horas em jejum. Então, Ana Caetano achou por bem passar o período de jejum que se utiliza aqui nas pesquisas para 6 horas, porque realmente o catabolismo, né, dos animais é muito mais alto do que o nosso, o metabolismo é muito mais alto. Tá? Então, houve esses dois fatores a princípio. Mas aqui eu quis mostrar que o excesso de proteína realmente aumenta ácido úrico. E você tem essas consequências. Você pode estar aumentando não só a possibilidade, formando cálculos renais, como também prejuízo nas articulações. Porque se você tem uma genética para desenvolver a gota, isso vai acontecer com o tempo. Então, quando a gente está falando dessas doenças aqui, gente, não é só, vou repetir, tá? Não é só por causa da obesidade em si, do sobrepeso em si. Nós estamos falando da dieta da moda também, que vai no caminho contrário do que seria saudável, né? Então, nós estamos aumentando proteína e gordura com essas dietas, tá? Esse trabalho sobre dietas low carb, né, mostraram uma maior fibrilação, tá, atrial, num estudo que foi ao longo de 20 anos, 22 anos. Tá? Foram 13 mil, mais de 13 mil participantes. Né? Então, foram avaliados hábitos alimentares de uma forma geral. Tá? Eles foram avaliados inicialmente 87 para 89. Esse estudo, o ARIC, é de Associação de Doenças de Aterosclerose e outras doenças associadas. Tá? Então, dentro dele foram feitos alguns estudos, né? Esse aqui foi um deles. E aí, eles mostram, aqui é o padrão, né? Eles a princípio convocaram 15.792 participantes, aí com os critérios de exclusão ficaram 3.385 e foram sendo avaliados. O nome do estudo, Atherosclerosis Risk in Communities. É o ARIC, tá? Tem 2 trabalhos, a princípio, feitos com eles. Então, aqui são quartilhas de percentual de carboidrato na dieta, tá? Então, nós temos aqui o quartil de menos de 42%, tá? 42% a 49%, 48% a 54%, 54%. E lembrando que as diretrizes nos sugerem 55% a 60%, com algumas variações, tá? Então, dependendo do país, você pode pôr 50% de carboidratos em relação à caloria total, como sendo o ideal. Tá? Se você for pensar que os carboidratos vão ter que cobrir o glicogênio muscular, né? Pensa em todos os músculos que nós temos, e ainda manter a sua glicemia, mesmo que o fígado dê conta disso, pela neoglicogênese, né? E para você ter disposição, evitar aquele catabolismo muscular que a gente viu no início, né? Então, a gente tem, só para lembrar aqui, o que a fibrilação atrial, né? Então, é um descompasso no funcionamento do bombeamento. Então, você tem um acúmulo de coágulos, tá? no átrio. E isso, com o tempo, tem um risco de AVC. Tá? Então, esse é o estudo, quer dizer, esse estudo avaliou, né, a correlação. Então, vocês veem aqui, em relação à quantidade de pessoas, né, que tiveram, tá, que carboidratos, a percentual de carboidratos sobre o VCT. Então, no quartilho 1, né, que nós temos aqui, 37% mais ou menos. Né? Então, você tem uma quantidade, deixa eu ver aqui, incidência acumulativa. Né? Você tem menos incidência numa quantidade maior de carboidrato na dieta, tá? Enquanto você tem uma incidência menor, uma incidência menor, né? Menor de pessoas com mais de 60% de carboidrato na dieta e uma incidência maior de eventos, né, com 37% de carboidrato. Então, o que ele quer dizer? Se você tem uma dieta que a gente classifica aí como low carb, né, 40% de carboidratos para baixo, você pode ter mais fibrilação atrial. E com isso você tem aumento do risco de AVC, tá? No final das contas. Aqui você tem no gráfico a demonstração, né, da sobrevida. Então, você tem uma sobrevida maior com 50% de carboidrato, 50% a 60% compondo o valor energético.
Então, em conclusão, nós encontramos que uma ingestão muito baixa de carboidrato foi associada com aumento de risco de fibrilação atrial, né? Independente, tá, do tipo de proteína ou gordura. Então, esse aqui ele até descartou, foi muito bem conduzido. O trabalho ele é bem grande, cheio de elementos para serem analisados. Tá? Eles fizeram todo o processo para descartar possíveis bias, tá? Possíveis viés. Tá? Então, independente da qualidade até da proteína e da gordura, eles viram esse resultado. Tá? Então, uma dieta muito reduzida em carboidratos, né? Para controlar peso deve ser cautelosamente recomendada, especialmente considerando o potencial, né, na sua influência na arritmia, que é o processo que foi analisado. Esse outro trabalho mostrou a curva em U, né? Então, a ingestão de carboidrato e mortalidade, uma prospectiva, né, e meta-análise. Aproveitou o mesmo estudo, o ARIC, tá? Eles estão aproveitando o mesmo estudo. Então, você tem uma mortalidade maior entre pessoas que utilizam de 70% para cima de carboidratos, né? Lembrando, e maior entre pessoas que utilizam muito pouco carboidrato. E por que é isso aqui? Você não tem carboidrato. Ok, eu falei, a gente vai acabar utilizando mais a proteína como fonte de energia. Mas essa dieta também é carregada de quê? Além da proteína, de gordura, né? Então, nós temos esses fatores todos que nós estamos vendo aqui, a inflamação induzida pela gordura, né? Aumento de ácido úrico, aumento de ureia, isso aumenta a mortalidade com o tempo. E outra coisa que foi citada nesse trabalho é a questão da qualidade da alimentação. Vai ter menos vitaminas, menos fibras, tá? Menos minerais, que a gente sabe que os micronutrientes e as fibras também são fundamentais para a saúde, né? Além do que os metabólitos que você forma quando você tem menos carboidrato, mais catabolismo proteico. Então, é tudo em conjunto, né? Outros trabalhos mostram, né, dietas baixas de carboidrato podem aumentar o risco de defeitos no tubo neural do bebê. Isso pode ter relação com o baixo consumo de ácido fólico. A gente sabe que há uma obrigatoriedade diante da incidência, né, de espinha bífida, de anencefalia, da necessidade de ácido fólico. E a farinha é enriquecida, né, por lei com ácido fólico. Então, pode ter a ver com essa redução, além da redução de outros alimentos ricos em nutrientes importantes também, né? Não só os que são ricos em carboidratos, geralmente têm outros nutrientes, além deles o ácido fólico, né? Aqui nós temos também o que eu já citei, né? A função dos rins é comprometida em adultos por causa do excesso de proteína. Então, não só a formação do ácido úrico, que se deriva do excesso de purinas, né? Como também da própria proteína sobrecarregando o glomérulo, tá? E também outros fatores importantes, tá, sobre a síndrome metabólica em si, ou seja, a gordura que a pessoa tem acumulada e todas aquelas medidas que você tem, né, relacionadas ao metabolismo lipídico e à composição corporal, né? Então, você tem uma correlação com Alzheimer, tá? E também aqui não está a depressão? Aqui com mudanças no humor, tá? E comportamento, estão ligados com a síndrome metabólica. Sabe aquele termo que a gente usa, fulano está muito inflamado, né? Então, às vezes, a pessoa ela tem uma tendência a ter uns rompantes realmente, e isso pode ter relação com a alimentação em si, com a composição corporal, tá? Então, é uma pessoa que passa horas e horas sem comer. Eu falo até, não é nem brincadeira, mas num processo terapêutico, psicoterapêutico, as coisas talvez ficassem um pouco mais enxutas se as pessoas se alimentassem bem, né? Porque você tem os fatores inflamatórios levando a essa alteração de humor, de fato, né? E a dificuldade em lidar com as coisas no dia a dia. Então, se a nutrição está equilibrada, está adequada, até seu sistema nervoso, aliás, principalmente ele, funciona bem, né? Então, às vezes a gente fala, o indivíduo está inflamado. Eu vejo assim,
Eu tenho um vídeo no YouTube sobre low carb, ele tem umas 36 mil visualizações. As pessoas me xingam tanto. Eu acho assim, eu brinco, essas pessoas estão inflamadas e elas estão sem carboidrato ainda por cima, né? O que tira a energia disponível, né? Digamos assim, o humor, e ainda por cima com mais gordura na dieta, o que faz com que realmente, literalmente, fiquem mais inflamadas, né? Aqui eles mostram que qualquer que seja o tipo de obesidade, tá, nesse trabalho, você pode ter a obesidade visceral, que é considerada mais perigosa, porque a gordura visceral mais produtora de citocinas inflamatórias, né? Quanto à obesidade ginoide, né? Androide ginoide, mas qualquer uma das duas, com emagrecimento adequado, né? Você pode manter um perfil em que a pessoa mantenha massa muscular, né, onde você tem uma retirada apenas do excesso de gordura, de preferência gordura saturada, a boa distribuição de carboidratos ao longo do dia, tudo aquilo que a gente concebe como boa alimentação, né, mais fibras. Então você tem uma melhor composição, como se você vai fazer uma dieta low carb, por exemplo, né, você perde massa muscular. Você está comendo proteína para danar, mas não está comendo o que poupa esse músculo, o que poupa essa proteína para a função dela, que é o carboidrato. Né? Então não é um emagrecimento saudável e essa pessoa tende a engordar de novo, né? Porque ela está com menos massa muscular, uma hora a fome vai vir com força, ela tem menos tecido magro para absorver, por exemplo, esse carboidrato na forma de glicogênio, então ela tende a engordar. É o efeito sanfona, né? Onde você tem um aumento de gordura maior do que você tinha antes de emagrecer, né? As dietas restritivas provocam isso, a low carb está entre elas. Então, o processo de reeducação alimentar, ela tem que ser viável, né? Econômica e socialmente, personalizada, sempre levar em consideração os hábitos, atividade física, as medidas dessa pessoa, né, as condições de saúde, exige critérios para diagnóstico e reavaliação para sondar resultados, não pode ser experimental, com riscos futuros. Eu não posso falar, gente, vamos experimentar isso, o que está na moda, né? Isso é o que a gente vê em relação à dieta. Infelizmente, tá, gente, eu vejo pessoas assim, não só da própria nutrição, mas também da medicina. Inclusive, na medicina não se pode legalmente prescrever dieta, né? Mas, infelizmente, a gente tem isso. E prescrições muito inadequadas, né? De uma forma geral, né? Estou falando entre colegas também, infelizmente. E aí, essa aderência aos modismos é um perigo para a própria população, né? E a gente se formou com o juramento de saúde, né? De cuidar da saúde das pessoas, né? E as mudanças de hábito, elas requerem pelo menos assim 3 meses de prática e disciplina, né? Tanto que, como eu mostrei inicialmente, o trabalho que eu faço é de retornos quinzenais para ir vendo avaliação, adesão, né? Ajudar. A pessoa às vezes fica culpada porque foi num evento. Eu sempre deixo claro, não, que bom que você foi. Eu pergunto, estava gostoso? Né? O que eu ensino é que a pessoa não precisa, por culpa, comer o dobro, porque às vezes acontece isso, né? A pessoa comeu e fala, já comi mesmo? Aí, como se diz, enfia o pé na jaca. Isso, a gente não pode ficar no tudo ou nada. A vida é assim, né? Eu tive aniversário agora, eu comi doce, adoro doce. Eu não vou comer tudo que tem na frente, mas a gente vai provar. Então, quando a pessoa sai muito da realidade, ela fica no tudo ou nada. Esse que é o problema, né? Tem que ser viável, né? A manutenção, para você falar assim, olha, você já corrigiu o seu estado de obesidade. Você está tranquilo, você não tem mais tendência para voltar para o estado que você tinha antes. É de 1 a 2 anos, para que o organismo se acostume, né? Porque senão você entra naquela tentativa, né, do próprio organismo de voltar para o que ele estava acostumado. Tá? A mesma coisa uma pessoa magrinha, passa, sei lá, uma semana no navio, né? E acaba comendo de tudo, e engordei 3 quilos. Mas assim, essa pessoa vai voltar para o hábito dela do dia a dia de magrinho, né? E vai emagrecer. Então, o obeso também tem esse mecanismo de manutenção do que ele já tinha, do que o organismo já conhecia. Então, por isso que é importante, depois de um tratamento aí de emagrecimento, a gente acompanhar, nem que seja a cada 3 meses, para a pessoa ficar tranquila, tá?
O apoio profissional é fundamental, não só nutricional, né, como terapêutico, muitas vezes. E existem técnicas de reflexão, estabelecimento de metas, que no caso, o chamado coaching, o meu curso de coaching foi com o professor Lancha da USP. E é um trabalho realmente muito próximo do paciente, onde a gente faz perguntas e elogia o que foi positivo. É bem interessante, tá? Eu sei que esse termo está batido, mas em questão de saúde, ele é bem efetivo, ele não elimina a psicologia, tá? De forma alguma, não é um trabalho de psicologia, você não está trabalhando com o passado e as dores dessa pessoa, não. Você está trabalhando ações, daqui para frente, o que você pode fazer, tá? Aí o meu método, né, eu trabalho o meu cálculo de teste com o método Lancha, ele tem trabalhos mostrando sem prescrição de dieta, tá? Esse aqui eles conseguiram fazer, foi o primeiro trabalho que eles publicaram, sem prescrição. Eles conseguem uma evolução, né, uma redução e com ganho de massa muscular. Então é isso. Obrigada, desculpem aí por alguma coisa que tenha ficado falha. Obrigada.